Olá pessoal, quero dividir com vocês um livro muito rico, com conteúdo histórico do qual eu gostei muito de ler. Ele reúne informações muito interessantes para quem quiser conhecer mais a fundo o Brasil, Portugal e o mundo. Indo muito além de uma aula de história, o autor Laurentino Gomes realizou 10 anos de árduos estudos e pesquisas sobre o tema para trazer aos leitores um panorama diferenciado da história do nosso país. O livro 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Esse livro ele traz os porquês das nossas raízes, da colonização e dos fatos mais marcantes dessa reviravolta na história. Em 2008, recebeu o prêmio de melhor livro de ensaio da Academia Brasileira de Letras e o prêmio Jabuti de Literatura, na categoria de livro-reportagem e de livro do ano de não ficção. O autor começa o livro falando sobre o bloqueio continental que foi instituído por Napoleão Bonaparte. Esse bloqueio ele determinava que nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra. Mas, desobedecendo a esse bloqueio, Portugal decide continuar comercializando normalmente com o país vizinho. Mas quando Napoleão estava pronto para atacar Portugal, a família real e grande parte da nobreza decide fugir para sua maior colônia, o Brasil, com a proteção da marinha inglesa. Levaram consigo todas as riquezas e deixaram o povo totalmente indefeso e abandonado. A viagem foi bastante complicada. Estavam em navios veleiros e quase não chegaram ao Brasil. Passando meses em alto mar, o estoque de comida e bebida estava chegando ao fim e havia ratos e baratas nos navios causado pela falta de higiene e transmitiam doenças. Em 1808, a corte chegou ao Porto de Salvador. Os navios foram reabastecidos, permitindo a continuação da viagem rumo ao Rio de Janeiro. Dom João anunciou a abertura dos portos em Salvador, acabando com o Pacto Colonial. Em 7 de março desse mesmo ano, a corte chegou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Só que o desembarque ocorreu somente no dia seguinte. Os brasileiros que esperavam ansiosamente pela corte ficaram decepcionados ao vê-los em uma situação tão precária. Nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade muito suja e infestada de ratos. Os problemas eram a umidade, a sujeira, a falta de bons modos dos moradores. Como diz no livro, a limpeza da cidade estava confinada aos urubus. O autor explica que surgiu uma forma de escravidão chamada sistema de ganho, o qual aqueles escravos que, após fazerem as atividades nas casas dos senhores, iam para a rua em busca de atividades suplementares. Eles faziam de tudo, buscavam água, removiam lixo, traziam recado, entre outras coisas. No Rio de Janeiro não havia médicos formados e tinha muita doença. Então a chegada da família real trouxe muitos benefícios à cidade. O saneamento, a saúde, a arquitetura, a cultura, entre outras coisas. Quando a corte chegou ao Brasil, estava falida e necessitada. Atravessaram entre 10 mil e 15 mil portugueses com Dom João. Era uma corte muito cara, que gastava sem controle e sem juízo. Mas onde se achava tanto dinheiro para bancar tanta gente? Como relata Laurentino Gomes, foi feito um empréstimo na Inglaterra de 600 mil libras esterlinas. Esse dinheiro foi gasto com a viagem e gasto com a corte ao chegar no Rio de Janeiro. Dívida que seria deixada ao Brasil depois da independência. Outra medida foi a criação de um banco estatal para emitir a moeda, o Banco do Brasil. Dom João precisava do apoio financeiro e político da elite rica. Para conseguir isso, ele iniciou uma farta distribuição de honorários e títulos de nobreza. Parte da nobreza se tornou acionista do Banco do Brasil. Em 1810, Dom João assinou um tratado especial com o governo inglês, que concebia a abertura dos portos ao Brasil, ou seja, o fim do Pacto Colonial. Com a abertura dos portos, dava vantagens à entrada dos produtos ingleses no Brasil. Chegava de tudo aqui. E isso se dava pelo fato do bloqueio continental estar vigorando, e já que a Inglaterra não podia comercializar com os outros países, despachava tudo aqui no Brasil. Por fim, o ano de 1818 é considerado o mais feliz de toda a temporada de Dom João VI. O reino estava em paz e a ameaça de Napoleão tinha se tornado apenas uma memória distante. Mas isso durou pouco tempo. Portugal, abandonado, se revolta, reivindicando a volta de Dom João. E ele, disposto a voltar, deixa seu filho, Pedro de Alcântara,
para futuramente governar o país. Dom João perdeu o Brasil para sempre. A prova disso foi a independência de 1822. Por fim, o livro apresenta também imagens, curiosidades e fatos inéditos sobre esse importante período da história do nosso Brasil, trazendo humor, drama, romances e conflitos que escreveram a história de quem somos hoje. Uma leitura que eu recomendo. Até a próxima!